Fala pessoal, Fernando Moraes aqui, tudo bom? Vim hoje para dar uma aula para vocês aqui no YouTube sobre um assunto muito delicado, um assunto que trava muitos traders aí. Vou dizer até que é o assunto mais difícil dentro da análise de mercado, que é o comportamento, tá? Hoje a gente vai falar sobre esse comportamento tão importante, né, para quem busca aí a consistência dentro do mercado financeiro. E já vou pedir para você deixar aí o teu comentário, a tua curtida, se isso vai agregar na tua leitura, na tua evolução dentro do mercado financeiro. E se inscreve no canal, cara, para ficar por dentro desse conteúdo que eu trago para vocês aí com tanto carinho, para poder é, tentar ajudar na evolução de vocês aí dentro do mercado financeiro. Bora para a aula. Bom, a gente tem aqui ó, um gráfico, né, no formato que a gente opera. 1, 15 e 5, tá? Porém, a minha ansiedade, o meu comportamento, ele não vai vir de ficar fissurado nesses tempos gráficos. Não. Eu preciso ter segurança para operar dentro desse tempo gráfico. Mas, para que eu tenha essa segurança, eu preciso enxergar uma região de preço interessante para eu poder negociar. Uma região onde eu vou estar operando como big player. E como que eu vou enxergar isso? Em regiões de tempo gráfico diário, tá? E nota que eu não estou falando de um ativo em específico. Não é o Nasdaq, ou não é o índice, ou não é o dólar. Não. Qualquer ativo vai ser desta forma. Qualquer um. Por quê? O player ele gosta de ter regiões interessantes para negociar. E quando eu combino comigo o que eu vou fazer antes do mercado abrir, eu já sei o que eu quero fazer naquela região. Isso tira a minha ansiedade e faz eu manter o meu comportamento para só fazer aquilo que eu combinei comigo. Esse é o segredo aí do teu comportamento. Ter segurança, saber o que você está fazendo. É isso que vai trazer o resultado que você precisa. Então eu vou puxar aqui um dia qualquer, que está dia 23/4, vamos puxar isso aqui mesmo, para poder vocês entenderem como que você vai ter essa segurança. Pronto. Botei lá. Então, o que eu vejo aqui, né? Eu já vejo aqui que o preço ele está fazendo topo e fundo ascendente, voltou de uma região aqui, ó, muito relevante, foi lá no movimento macro, gigantesco, buscar essa liquidez, olha a região que o preço foi. Buscar essa liquidez, já confirmou e já até fez um topo histórico, beleza. Então, já entendi que ele está numa tendência macro de alta muito forte. Só que o preço, ele tem obrigações. Aqui, pelo Candle a Candle, quem não assistiu essa aula ainda tem aqui dentro do canal, que eu já gravei para vocês, tá? A obrigação dele, pelo Candle a Candle, é vir buscar essa máxima. Então, aqui nessa máxima, eu vou ter um alvo do dia. Show? Então, aqui é o alvo que ele precisa vir buscar. Só que o preço ele manipula, ele precisa induzir a contraparte para poder voltar aqui, limpar essa região e acelerar o movimento para cima. Aqui é uma região onde o preço já está caro, então dificilmente o preço vai buscar ele logo de cara. Geralmente ele chama a contraparte para poder voltar a subir. Se ele rompe essa região, aí sim eu posso esperar ele buscar um teste em cima desse pivô para continuar. Mas aqui eu já estou combinando comigo que, como o preço está caro, é uma região boa para você vender. E se ele desenhar uma venda, até onde eu posso enxergar essa venda? Bom, a gente vai ter aqui um gatilho, ó, que é essa máximazinha. Então eu vou botar aqui como um gatilho diário. E a região de 50 desse movimento. Então aqui também eu vou ter aqui uma região importante de preço. Vai ser o meu 50 do micro diário, que está na mesma região ali desse gatilhozinho do 75. Então não vou nem marcar ele. Se ele passar dessa região, ele vai vir nessa região de mínimo. Pronto. Mapeei para baixo, mapeei para cima. Isso aqui é o que eu vou dar de direção ao preço agora. Então o preço estando aqui em cima nessa região, se ele não romper essa região de máxima, se ele ficar trabalhando aqui nessa região sem romper, mostra que ele vai buscar correção
Primeiro ponto de busca de correção ali, 50% do dia anterior, que no caso é esse aqui, que está na mesma região do gatilho diário, tá? Eu não vou nem marcar porque está na mesma região ali, então, se ele não rompe máxima, volta para os 50, gente. Tá aqui, ó. Vou botar. Não vou botar não, mas vou botar, ó. Se ele não rompe máxima, ele volta para os 50, porque o preço só tem como subir e descer, tá? Se ele não rompe máxima, ele volta para essa região de 50. Pronto. Tá aqui, ó, 50 do dia. Pronto. Se ele chega no 50 e não rompe, ele volta para a máxima. Então, eu já estou definindo o que eu vou fazer. Eu quero que ele comece a rejeitar nessa região para buscar uma venda vindo até aqui. Se ele chegar aqui e começar a rejeitar, eu busco uma compra para voltar para cima. Se ele rompe essas regiões, eu preciso que ele não dê alvo na próxima, que seria esse 50 do micro. Se ele rompe o 50 do micro, eu não posso, ele não pode dar alvo na próxima, que seria essa mínima. E tem que continuar fazendo pullback e deixar uma entrada para mim lá no tempo gráfico de 5 minutos. Pronto, mapeei e cerquei o preço. Aqui em cima eu quero venda, aqui embaixo eu quero compra. Eu vou fazer compra aqui sem esse rompimento? Não. Eu vou fazer venda aqui sem esses rompimentos? Não. É simples. A partir do momento que você definiu isso com você antes de operar, você está completamente consciente do que você quer fazer. Agora, você tem que se controlar e esperar o preço desenhar. Vamos ver como é que o preço vai abrir? Ó, abriu aqui, abriu com um gapzinho de baixa, na região de máxima ainda, né? Na mínima do micromovimento aqui, ó, tá aqui nessa mínima. Vou dar uma acelerada no preço aqui para a gente ver o que a gente vai fazer. Enquanto não tiver rompimento de queda anterior, não tiver um movimento que realmente me mostre força, eu não vou fazer nada, tá? Eu vou deixar o preço trabalhar aqui e a gente vai narrando. O que o preço precisa fazer? Ó. Deixa eu melhorar isso aqui, botar aqui a aparência dos meus candles com as linhas pretas aqui. Ó. Preto, preto, pronto. Fica mais fácil para vocês. Pronto, ó. O preço já está mostrando que ele vai voltar aqui embaixo, mas não rompe mínima, deu alvo nessa mínima, nada se fazia. Vamos esperar. Lembrando, ó, vou fazer até uma coisa aqui. Ó, vou botar aqui em cima, aqui escrito assim, ó. Alvo diário. Se rejeitar, não vou escrever não, porque senão vai parar o replay. Alvo diário, região que ele precisa vir buscar. Se ele está nessa região de máxima, máximo é bom para venda, tá? Então vamos lá. Tá chamando liquidez, vai vir estopar essa máxima, tá? Ó, já mostrou no minuto. Chamando liquidez. Não tem nada a se fazer, rompeu essa região de 50, segurou na região de 50. Obrigação dele vir aqui nessa máxima, mas já deu alvo. Nada a se fazer, tá? Quando a gente enxerga isso, o que eu estou vendo? Eu estou vendo toda essa liquidez aqui, pessoal. Toda essa liquidez aqui, ó. Aqui tem liquidez. Aqui. Aqui, ó, também tem liquidez. Fernando, o que é essa liquidez? Se tu não viu ainda, tem aula sobre isso aí no canal. Mas essa liquidez são os contratos pregoados no gráfico. Contratos pregoados no gráfico. Stop de quem comprou aqui, ó. Tá, ó. O preço está indo lá buscar a máxima. Eu quero comprar aqui? Não. Aqui eu quero vender, ó. O preço rompe ali, stop essa regiãozinha de máxima, mas por enquanto ainda não desenha nada que a gente consiga enxergar de movimento. Por quê? Está na região de máxima, trabalhando nessa região de 50. Essa aqui também. Chegou a romper essa, não deu alvo nessa ainda, tá? Mas está simplesmente aqui, ó, juntando liquidez agora aqui. Olha eu mapeando a região de novo, ó. E juntando liquidez também aqui, ó. Vamos ver o que o preço faz.
Um minuto começa a quebrar a estrutura, ó, querendo quebrar aqui, ó, já quebrou, vai ter que vir aqui embaixo agora, segurando na região de 50 desse movimento, ó. Não deixa fazer a venda também por isso, porque deu alvo nos 50. Quando dá alvo, a gente não vende. E lembrando, o importante aqui eu estou me comportando, ele não está fazendo sentido para mim nenhum, ele ainda não desenhou a minha venda. Quando ele rompeu o candle anterior aqui, ó, ele deu alvo no 50 desse movimento, então não deixa eu vender. Se deu alvo, a gente não vende. Ó. Desenhando aqui um padrãozinho de 3 candles testando para baixo agora, ó. Vai ter que voltar aqui nesse 50% aqui, ó. Vai voltar aqui nessa região aqui, ó. Tá? Pelo contexto, ele tem que voltar ali, ó. Pronto, ó. Testou a máxima do que era anterior, não rompeu, vai voltar para a mínima. Se romper a mínima, aí a história muda de figura. Ainda buscando o teste, ó. Fechou acima do seu 50, vai voltar lá no 50 do que era anterior, do 198, ó. Não tem jeito, tá, gente? Tem que voltar aqui, ó. Pronto, voltou. Agora, se ele romper para baixo, ele vem de novo aqui. Se ele não romper, rompeu os 50 desse outro micro movimento aqui que a gente está fazendo. Ele vai lá na região de máxima. Novamente, não deu alvo, não rompeu. Tem que esperar. Mais importante, eu não estou ansioso. Eu não estou nervoso. Eu não estou preocupado no que o preço está fazendo. Largando um monte de doji. Gente, isso aqui quebra a conta de muita gente. O cara está na esperança de que vai subir, de que vai descer, de que vai subir, de que vai descer. Cara, isso aqui ele só está gerando liquidez, chamando gente para comprar, botar stop aqui, chamando gente para vender, botar stop aqui. Aqui é uma região de venda. Eu só posso comprar se ele romper essa região de máxima, retestar esse pivô para continuar o movimento de alta. Se não, eu vou esperar ele rejeitar essa região para poder vender. Ó, um minuto sem força para continuar, ainda brigando. Agora já gera uma nova regiãozinha de liquidez pequena, tá? Aqui, ó. No movimento do dia, ele está segurando exatamente na região de 50, lá, ó. Brincando ali para cima e para baixo, ó. Sem dar direção para o preço. Pô. Eu preciso esperar ele romper essa região para um dos dois lados. E confirmar, testando ao contrário, né? Se ele romper para cima, eu não posso comprar, que ele já está numa região de máxima. Eu preciso esperar ele romper essa máxima, que é a máxima relevante, né? Porque aqui já está no alvo. Ou se ele romper para baixo, eu preciso que ele teste para cima para poder continuar o movimento de baixo. Olha o 15 minutos, que coisa horrorosa. 4 dojis, ó. Estopou mínima, estopou máxima e não fez nada. Quando você está fazendo essa leitura, você tem que estar pensando assim, aqui é uma região de venda, aqui é uma região de venda, aqui é uma região de venda. Eu quero vender. Se ele desenhar compra, ele precisa me dar uma confluência de rompimento de topo, com confirmação, buscando liquidez, fazendo pullback para continuar o movimento de alta. Se ele não fizer isso, eu quero venda, eu quero venda. Para ir até onde? 50 do dia, gatilho diário, micro diário. Se ele começa a rejeitar aqui, aí sim, eu quero compra. Por quê? É máxima, mínima, lá embaixo, né? Ó. Mínima e 50. Se ele está na máxima, não rompe, volta no 50. Do 50, se não rompe, volta para a máxima. Se rompe, eu preciso de um pullback sem dar alvo na minha próxima região para que eu possa continuar esse movimento de baixa. Mas o meu alvo numa operação aqui, caso ocorra de venda, é 50 do dia, gatilho diário. É nessas regiões aqui, porque ali, ó, onde está a liquidez. Para ele vir aqui, ele vai precisar romper essas regiões. Tá, ó. Aqui eu tenho outra região de liquidez, ó. Ó. Deixa eu desenhar aqui também, ó. Tem uma outra região de liquidez.
E vai o preço lá, ó, juntando liquidez, tá? A gente não sabe o que ele vai fazer, eu não sei o que o preço vai fazer. Mas se ele desenhar aqui uma compra, eu não quero comprar. Por que, que eu não quero comprar? Porque eu já combinei comigo que aqui é uma região de venda, uma região para vender, uma região para poder executar venda. O preço está caro, gente. O Big Player não gosta de comprar caro. Quem é institucional gosta de comprar barato. E aqui está muito caro. Olha só como é que ele vai tentando fazer rompimento. Em nenhum momento ele rompe máximo de movimento. Está muito descarado esse movimento aqui. Tá, ó. Aqui o preço está fazendo topo e fundo ascendente? Tá. Tá respeitando os 50 para cima? Tá. Mas sobe sem romper, sobe ali com muita dificuldade. Doji demais. Olha só a briga que tá para ele estopar essa máxima. Eu só quero realizar a compra de novo. Olha quantas vezes eu falei. Se ele romper essa máxima, retestar a máxima para continuar. Se ele não fizer isso, eu não faço compra. Enquanto se ele romper, região de 50, romper, candle anterior, romper, pegar essa liquidez, testar para cima, aí eu quero vender. Parcial nessa região de mínima, alvo, 50% do dia. Quero bater parcial antes dessa região de 50 do dia. Posso bater parcial nesse pivôzinho aqui, ó. Posso bater parcial aqui nessa região de pivô, ó. Excelente região para bater parcial. Mas se ele rejeita topo, se ele não rompe mais, volta no 50, porque o preço é máximo, mínimo e 50. Não fico preso, olhando para o candle dançando. Eu estou analisando, eu olho para trás, eu olho o que o movimento está fazendo. Ah, Fernando, mas o preço está fazendo topo fundo ascendente. Mas, cara, olha a dificuldade que é para ele poder subir, gente. Isso aqui demonstra nitidamente falta de interesse na região. Nitidamente. E não é porque desenha que a gente pega. Igual eu falei aqui, ó, que tinha um padrãozinho de 3 quilos. Não é porque eu desenhei que fica bom, porque o alvo é muito curto. O preço está dentro de um range ali muito brigado, muito acumulativo. Ó. Fazendo um novo pullback no minuto. E também no 5. Pelo minuto ele já tem que ir na máxima lá. Ó. Pronto, foi na máxima. Vamos ver se ele vai conseguir romper. Ó. De novo, vai na máxima. Por enquanto ainda não rompe. Ó. Dá a obrigação do próximo ir lá estopar. Vamos ver se ele vai estopar. O stop está ali, ó. 1 minuto, querendo falhar pro back, ó. Vamos ver se vai falhar. Ainda não falhou. Por que não falhou pro back? Porque aqui, ó, pelo 1 minuto, ainda não fechou abaixo dos 50% desse movimento que ele foi buscar, ó. Quando ele fechar abaixo desse 50 aqui, ó, ele vai ter falhado pro back. Ainda não fechou. Ainda está empurrando o preço para cima. Vamos ver. Deixa eu diminuir a velocidade aqui, porque parece que está entrando volatilidade no preço. Tendo visto que deu uma olhada para baixo ali. Vou estar na velocidade normal. Se ele falhar esse pullback, gente, fica muito interessante. Por quê? O que ele vai falar para mim? Se ele falha esse pullback aqui, do jeito que eu estou falando, aqui, ó, não falhou ainda, tá? Ó, não falhou. Se ele falha esse pullback aqui, ó, que eu tô falando, ele vai ter que ir buscar liquidez, ó, um ponto mais abaixo do que essa região. E aí já é os 50% desse movimento aqui, ó. Desse movimento aqui. Ah, se ele romper aqui, romper nesse candle anterior aqui, esse gatilho, que é a escora de preço, a última, não tem jeito, ele vai ter que descer, tá? Aí eu, ó, botei o preço numa região vendedora,
Esperei ele rejeitar essa região que tinha liquidez. Ele rompe os 50%, porque se ele falhar esse pullback, se ele não estopar essa máxima, ele falha o pullback, tá? E aí, se ele rompe os 50% desse movimento aqui, ó, rompe também esse gatilho, ele vai vir aqui nessa mínima. Não tem jeito. Tem que vir aqui. Porque é o próximo ponto de busca por liquidez. Só que aqui ele pode acelerar o movimento, vir buscar essa mínima, e aí pode ser a nossa venda no teste, depois que ele fizer esse rompimento de gatilho. Então, eu já estou combinando comigo, já estou vendo ali o que o preço vai fazer antes mesmo de desenhar, antes mesmo dele fazer. Ainda com pullback confirmado para ir na máxima. Vamos ver. Essa hora aqui é à noite, né? O preço realmente está muito lento ali. Ó, buscando liquidez para cima. Vamos ver se ele rompe. Novamente, ó, não consegue. Se ele falhar o pullback aqui, eu vou pausar para mostrar para vocês. Ainda não falhou. Olha o minuto querendo falhar o pullback. Se ele fechar aqui, é falha de pullback, tá? Num minuto. Opa! Buscando liquidez, vamos ver se ele fecha ali. Pronto. Vamos lá. Pelo 1 minuto, ele acabou de falhar o pullback, gente. Ele fez esse pullback aqui, ó. Olha lá. Segurou, segurou, segurou na região, devolveu, ó. Devolveu para cima. Confirmou o pullback, ó. Confirmou. Foi na máxima, não rompeu. Devolve. Ainda está buscando liquidez. Já veio em todos os pontos que ele podia, ó, até lá nos gatilhos do minuto, ó, buscar essa liquidez. Aí eu te falo, se ele romper isso aqui, pessoal, essa região aqui, ó, sem dar alvo nessa mínima, ele vai vir buscar a liquidez do fundo, porque ele não quer essa liquidez aqui de cima. Aí eu vou tomar minha decisão. Estou numa região vendedora, estou fazendo a operação que eu combinei comigo, que era uma venda nessa região, tem liquidez para baixo, tem contexto para ele voltar para buscar liquidez, para poder continuar o movimento de alta? Fez tudo o que eu esperava? É só eu gerenciar a minha entrada. Vamos esperar o preço fechar para a gente ver o que ele vai fazer. Eu botei aqui como gatilho diário, mas aqui é um gatilho de 5 minutos. Vou até renomear ele aqui. Cinco minutos. Pronto. Se ele romper aqui, gente, é para descer, pô. Não tem como ele voltar lá para cima. A tendência do movimento desse aqui, ó, é de baixa, pô, se ele romper isso aí. Não tem como. Por enquanto, capturou a liquidez, ainda pode voltar lá para cima. Falhou para o back, buscou liquidez um ponto mais abaixo no 1 minuto. Vamos ver se ele continua mais para cima. A gente não vai operar esse candle, então a gente vai acelerar para ver o que ele vai fazer. Querendo voltar, buscando liquidez no minuto. Nota que eu não tiro o olho do minuto, ó, fazendo pullback no minuto. Ó. Indo lá buscar liquidez, ó, pode vir até aqui. Daqui ele tem que voltar. Rompeu, vai ter que ir lá no gatilho. Buscou liquidez no
no pivôzinho. Vamos lá. Vamos lá. O que a gente falou? A gente falou que se ele rompesse essa região, rompesse esse gatilho, ele vinha nessa mínima. Ele fez isso. Ele já fez até um teste para cima. Como estava acelerado aqui, eu não consegui pausar. Pessoal, aonde esse preço vai vir? Ele vai vir aqui nessa mínima. Ele vai acelerar nessa região aqui, ó. Para pelo menos buscar essa mínima, porque o preço é máxima, mínima e 50. Se ele rompeu a máxima, ele vai embora. Se ele não rompe, ele volta no 50. Se ele rompe 50, ele vem na mínima. O preço já testou para cima. Fernando, o que eu preciso para pegar essa operação? Bom, eu preciso de margem. Vamos pensar aqui, ó. Qual seria a minha margem para essa operação? Vamos dizer que eu tivesse aí $5.000 de margem. Se cada $500 é um contrato, eu poderia trabalhar com 10 contratos. Tá? Porém, cada um ponto é $2. Então, tem que ver quantos pontos está dando de stop aqui, ó. Vai estar dando aí 25 pontos, mais ou menos, né? Então, vamos botar 25 pontos dá $50 com um contrato. Quanto que eu busco com $5.000? 3 a 5%. Então, eu posso tomar, no máximo, $250 de stop. Se está dando 25 pontos, $50 com o contrato, eu posso entrar com 5, que vai dar lá os meus $250. O preço já testou, então eu vou posicionar aqui 5 contratos, que é a margem que eu posso perder. Vou colocar a minha venda, já vou colocar no preço, porque ele já fez o teste. E vou botar lá, ó, meu stop está lá. Fernando, eu vou bater essa parcial curta? Não, essa parcial curta foi a parcial validada para você ter confiança no operacional. Eu vou sair com uma parcial nessa mínima e vou segurar cheio até os 50 do dia. E eu não quero nem saber. Se ele voltar, eu vou sair aqui, ó, 50 do dia, descolado aqui, ó. Pronto. Tá ali. Fernando, mas tu tá bem longe dos 50. Eu não sou bobo, né? Eu sei que o preço pode bater aqui nesse gatilho, ó, e devolver tudo. Então eu saio nessa região que tem muitos gatilhos, tá? Inclusive, é uma excelente confluência você olhar para a esquerda e ver que você tem aqui, ó, topos para a esquerda. Eu poderia sair com menos contratos aqui? Poderia também. Poderia optar por fazer assim, ó. Por exemplo, sair aqui com 50% dos meus contratos. Aqui, ó. Depois, mais 50. Mais 25. Aqui, ó. Depois, mais 25. Aqui. E pagar para ver o meu alvo final. Poderia também. Quando ele bater essas parciais, eu vou proteger minha operação, porque eu não sou bobo. Agora, o que é mais importante? O motivo pelo qual eu estou entrando nessa operação. Todo o contexto que eu mapeei desde o começo dessa aula. Ou seja, ele está numa região de venda, ele está fazendo exatamente o movimento que eu analisei. Rompeu o cano anterior, 50 do micro, 50 do dia, que já está acontecendo ali. Gatilho para a esquerda, o preço só dá para descer. Alvo dele, 50 do dia. Bato parciais, me protejo e vejo o que vai acontecer, pô. Tudo que eu combinei comigo foi feito. Tudo. Está na região vendedora, obrigação dele vir buscar liquidez, já que ele não rompe. Ele pode vir até os 50. Se ele chegar aqui, eu bato o meu take. Se chegar aqui e ele romper, aí eu não tenho bola de cristal, mas o meu alvo é os 50. Show? Vamos soltar o preço para a gente ver aqui.
Ó, não pegou ainda. Eu vou até posicionar descolado dessa mínimazinha que ele deixou. Posicionar na mínima, tá indo testar de novo, ó. Se ele voltar aqui é para pagar. Aqui eu tenho uma região de liquidez, ó. Buscando liquidez, pode buscar até o gatilho, tá? Pode buscar até esse gatilhozinho aqui, ó. Buscou a liquidez nos 50. Movimento certinho, certinho. Pegou a operação. Tem que dar uma aceleradinha aqui agora, nessa região de liquidez, ó. Preço rompendo, querendo romper. Vamos ver como é que fecha no minuto. Não rompeu. Fechou abaixo dos seus 50. Próximo candle tem que continuar descido no minuto. Voltando para buscar liquidez, mas a obrigação dele é voltar nessa mínima. Fez rompimento de candle anterior. Esse preço não tem contexto para voltar a subir caso ele volte, tá? No minuto, ó. Foi buscar liquidez de novo, não rompe máxima. Respeitando ali a região que ele rompeu. Querendo fazer um pullback no minuto, ó. Não confirmou o pullback ainda. Se confirmar aqui, vai lá na mínima outra vez. Ó, querendo confirmado o pullback se ele fechar desse jeito. Entrando volatilidade no preço, olha lá, ó. Parcial batido, o que eu faço? Proteja a minha operação. Proteja a minha operação. Preço rompeu, ganha velocidade, deixa eu diminuir a velocidade aqui. Estou protegido. Existe algum motivo para eu ficar nervoso? Não. O preço no máximo que ele vai fazer é me tirar no zero, pô. Eu paguei $250 de stop, meu alvo é 50 do dia, deixa o preço trabalhar, pô. Vou bater outra parcial na máxima desse gatilhozinho aqui, já bati uma aqui que já tinha sido combinado. É isso aqui, gente, é só esperar o preço trabalhar, gente. Só esperar ele desenhar, só você fazer aquilo que você se compromete. O problema é que você fala, eu quero só vender aqui. Aí quando tu vê o preço indo para cima assim, ó, tu já fala, não, porra, vou comprar. Mas, cara, não tá te dando indício nenhum de compra aqui, ó. É só doji, gente. Só doji. $15 minutos fazendo um movimento muito bonito. Ainda rompendo, ó. 1 minuto também. Pegou essa liquidez aqui, já acelerou esse movimento. Essa liquidez não existe mais. Agora eu tenho essa liquidez aqui que pode usar para acelerar o movimento no 50 do dia. Segurando na região desse gatilhozinho normal. Vamos ver se ele vai romper. Rompendo. Parcial batida. O que eu faço? Já vou proteger atrás desse candle aqui, que eu conheço mais aqui. Se ele voltar dali, eu já estou com 342 deuletinha no bolso. Se romper, vai chegar no 50 do dia. Se romper o 50, vai lá no gatilho diário. Se romper o gatilho diário, vai no 50 do micro. Só que o meu alvo é aqui. Eu já combinei comigo que é aqui, ó. Essa liquidez aqui também já não existe mais. Está usando ela para acelerar, ó. Pronto, bateu, ó. Deu o alvo no 50. Aqui eu finalizo minha operação. Se ele descer mais 5.000 pontos, cara, o meu alvo é aqui, foi aonde eu combinei comigo de sair. Olha a pernada que a gente pegou. Agora, eu tive que me comportar. Ó. Se romper, tá rompendo. Vai vir aqui nessa região de 50. Agora aqui já não é uma região boa mais para o cara vender. E é o que mais o pessoal tá fazendo agora. Ó. Quem tá vendendo no mercado aí é uma sumidade de gente. Mas ele já está na região de gatilho do minuto, dos 5 minutos. Olha lá. Quanta gente posicionada aqui, ó. Olha só o preço voltando, gente. Porque o preço é máxima, mínima e 50%.
Agora, eu estou numa região aqui que agora é bom para quê? Para comprar, pô. Aí ele vai que ele me desenha aqui um padrão, alguma coisa do tipo. Pô, eu compro. Eu só preciso fazer a mesma coisa, gerenciar a minha entrada e ele não pode dar alva. Se ele romper aqui, ele tem que testar para baixo. Se ele romper aqui, ele vai ter que testar para baixo. Já está indo da alva, não dá para fazer nada. Olha o tamanho do stop em relação ao alvo, não dá para fazer nada. Agora eu vou pausar aqui, que eu queria falar com vocês. Isso que eu mostrei hoje é o comportamento que você precisa ter. Então combine com você o que você quer fazer antes do mercado. Olha, eu quero comprar nessa região. Escreva, cara, se for necessário. Coloca uma folha do lado da tua tela. Eu quero comprar nessa região e sair aqui. Eu quero vender nessa região e sair aqui. Eu só posso tomar R$250 de stop, $250 de stop. Gerenciou a tua entrada. Não cabe com os 5 contratos. Eu poderia trabalhar até 10. A gente andou com 5, por quê? Porque era o que cabia dentro do meu gerenciamento. Só posso perder 250. Então não faz sentido eu entrar com 10 se eu vou perder 500. Não faz sentido, eu não posso. Porque se eu tomar aqueles 250, o preço podia ter estopado lá e descido. Tá tudo certo, o preço é soberano. Agora, se eu tomo meus 250 de stop e eu respeito o que eu combinei comigo, o meu gerenciamento, dentro do meu comportamento, desenhou na região que eu queria, eu fico tranquilo para operar no outro dia. E é isso que faz a diferença, porque o mercado vai estar aí todo dia. Mas será que tu vai conseguir estar aí todo dia para o mercado? Fica aí a reflexão, espero que tenha gostado da aula e bora para cima.